Olá, turma! Hoje eu estarei encaminhando uma videoaula para vocês sobre todos os assuntos que demos até agora. É uma revisão para a nossa segunda avaliação. Nessa revisão, nós vamos tratar sobre queimaduras, uso de drogas vasoativas, distúrbios neurológicos, os cuidados de enfermagem aos pacientes com distúrbios neurológicos, e transplante de órgãos e morte encefálica. São os assuntos que estará caindo na nossa prova próxima semana. Vamos começar com uma breve revisão acerca das queimaduras. As queimaduras são classificadas quanto o grau de profundidade da queimadura, e aí ela é dividida em primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela que atinge a epiderme, que é a camada superficial da pele, e a apresentação dela é com vermelhidão, sem bolhas e com um discreto edema local. E existe muita dor, geralmente dói bastante. A queimadura de segundo grau atinge a epiderme e parte da derme, que é a segunda camada da pele. E na queimadura de segundo grau, há a presença de bolhas e há uma dor acentuada, a dor um pouco mais forte, mais intensa do que na queimadura de primeiro grau. E a queimadura de terceiro grau é aquela que atinge todas as camadas da pele, atinge a primeira, a segunda e a terceira camada. A derme, a epiderme e a hipoderme. Além disso, ela acaba atingindo também os músculos, pode atingir tendão e até os ossos. A dor é ausente porque acaba atingindo as 3 camadas da pele, mais as terminações nervosas que a gente tem nos músculos. Então, não há dor, a dor é ausente. Nós podemos também classificar a queimadura quanto à extensão. Quanto à extensão, nós vamos fazer uma análise da extensão da queimadura. Através do percentual de superfície corporal queimada, que é o que a gente chama de SCQ, para queimaduras de pouca extensão. Essa avaliação da queimadura é um conjunto, é o conjunto da obra. A gente vai avaliar a profundidade, a gente vai avaliar se existe uma lesão inalatória, se existe politrauma e outros fatores que vão determinar a gravidade do paciente. O percentual da superfície de corporal queimada para queimaduras de grande extensão, nós vamos observar num adulto de frente e num adulto de costas. E nós temos o percentual. Um adulto de frente, cabeça nós temos 9%, mais 9% dos braços, de cada braço, de cada membro superior, mais 18% de cada perna, porque vai ser 9% na frente, 9% na parte de trás dos membros inferiores, e nós temos 18% também na região torácica, que vai ser 9% na frente e 9% na parte de trás da região torácica. Para crianças é da mesma forma, porém vai mudar a questão da cabeça, que o índice vai ser um pouquinho menor por causa do tamanho da cabeça do bebê. Vai ser de 4,5, vai totalizar 9% no total, de frente e parte de costas. Nós já tratamos sobre esse assunto, temos as imagens mostrando tudo direitinho. Quanto à via aérea no grande queimado pode sofrer um edema importante. E se a gente aguardar os sinais clínicos de estridor e desconforto respiratório, pode ser muito tarde para passar um tubo orotraqueal. Então, a gente tem que fazer essa avaliação precocemente. São indicações para realização de inserção do tubo orotraqueal precoce em caso de queimadura com mais de 40% ou 50% de superfície corporal queimada, queimadura facial extensa ou profunda, queimadura na mucosa oral, disfagia e sonolência. O grande queimado ele apresenta uma resposta inflamatória sistêmica e perda hídrica pela pele queimada. A vasodilatação e a hipovolemia levam então à hipotensão e má perfusão.
Nós temos uma fórmula chamada de fórmula de Parkland. Essa fórmula, antigamente, a gente fazia 4 ml vezes o peso, dividido vezes a porcentagem, né, de superfície corporal queimada. Hoje mudou, né? Em 2018, a ATLS recomenda que se faça 2 ml vezes o peso, vezes a superfície total de área queimada. O tratamento para queimadura se baseia no aliviar a dor, repor as perdas hídricas, prevenir complicações renais ou respiratórias, evitar ou tratar infecções e prevenir deformidades, né? Então, para prevenir as deformidades, vai ser realizada a enxertia, fora os outros tratamentos que são realizados, né, para alívio. Para alívio da dor, a gente pode fazer a administração de dipirona, se não for uma dor tão forte. Se for uma dor mais intensa, aguda, a gente já vai fazer o uso de morfina. E aí vai se pegar, né, um acesso intravenoso para realizar a administração venosa. Isso serve tanto para adulto quanto para criança. A diferença é a quantidade da dose. Por exemplo, numa criança a gente vai administrar cerca de 15 a 25 miligramas de dipirona endovenosa. Já no adulto, a gente vai fazer de 500 a 1 grama endovenosa. E a morfina, a gente vai fazer 9 ml de solução fisiológica e 1 ml de medicação de morfina para cada 10 quilos da pessoa. Isso serve tanto para criança quanto para adulto. Vai ser por quilo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as drogas vasoativas. As drogas vasoativas são substâncias que apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam eles diretos ou indiretos, atuando em pequenas doses e com resposta dose dependente de efeito rápido e curto, através de receptores que são situados no endotélio vascular. As drogas vasoativas são divididas no grupo de catecolaminas, que são as drogas que possuem agentes simpatomiméticos mais utilizados em terapia intensiva, e as suas funções são determinadas pelas ligações dessas drogas. Dentro das catecolaminas nós temos a adrenalina, que é uma droga adrenérgica de primeira linha no suporte de vida avançado. Ela é utilizada no tratamento da bradicardia sintomática ou que gera hipotensão refratária à atropina. Nós podemos fazer a adrenalina subcutânea, podemos fazer venosa em bolos e às vezes de uso tópico, como por exemplo em casos de uma hemorragia por extração de dente. A gente pode fazer o uso tópico para ajudar a controlar a hemorragia. A noradrenalina, que também é chamada de norepinefrina, é uma droga de primeira escolha para pacientes hipotensos, que é quando tem uma queda brusca da pressão arterial, e que não respondem à infusão de líquidos, né? Que no caso é o soro fisiológico. Então a gente está fazendo soro fisiológico e o paciente não está obtendo resposta. Então a gente vai optar pela norepinefrina. É indicado também para casos de sepse, choque cardiogênico, hipotensão severa e nos casos em que a gente precise realizar ressuscitação cardiopulmonar. Deve ser administrada por acesso venoso central e a gente tem alguns protocolos para diluição, né? Sempre vai ser em solução glicosada a 5%. E a gente vai fazer a solução padrão com 8 ampolas de norepinefrina em 218 ml de soro glicosado a 5%. E vai ser em bomba de infusão. A dopamina, que é indicada para choque com resistência vascular sistêmica diminuída, ou então para um baixo débito cardíaco, ela age no leito renal e coronariano, ajudando a aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. A dobutamina, que é indicada para choque cardiogênico, insuficiência cardíaca congestiva, baixo débito cardíaco e em casos de pós-operatório cardíaco. Ela ajuda a aumentar a contratilidade miocárdica, ajuda a aumentar o débito cardíaco,
atua no consumo de oxigênio pelo miocárdio e diminui a resistência vascular periférica. A solução padrão dela é uma ampola diluída em 230 ml de solução escolhida, que pode ser solução fisiológica 0,9 ou solução glicosada 5%. Os vasodilatadores, que são o segundo grupo, né, das drogas vasoativas, que geralmente são utilizados em emergências hipertensivas e têm a vantagem de início rápido quando administrados por via venosa. Aí nós temos o nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador misto, com efeitos sobre territórios arterial e venoso, age diretamente na musculatura lisa vascular. Ele é fotossensível, precisa de troca de equipo a cada 4 horas e precisa da troca do envelope, né, do fotossensível. É um plásticozinho que vem de medicação fotossensível, então precisa de realizar a troca a cada 24 horas. O nitroprusiato de sódio é indicado para crises hipertensivas, insuficiência cardíaca congestiva e ajuda a melhorar a angina e a pré-carga cardíaca. Além disso, nós temos a nitroglicerina, que promove vasodilatação coronariana de 2 a 20 microgramas. A apresentação, né, da ampola para fazer a solução padrão é uma ampola de 25 mg por 5 ml e nós vamos diluir preferencialmente em soro glicosado a 5%. Então, a gente vai diluir em 250 ml. A gente vai colocar uma ampola de 5 ml em 250 ml de soro glicosado. Essa é a solução padrão. Agora, eu trouxe para vocês aqui a tabela, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os distúrbios neurológicos. Os distúrbios neurológicos são variáveis, desde cefaleia ocasional, que não promove interrupção das atividades, até enfermidades agudas e crônicas debilitantes e ameaçadoras à vida. O exame neurológico envolve testes de diversas áreas funcionais, incluindo o cérebro, os nervos cranianos e sistemas motor e sensitivo, além das respostas reflexas. Então, para observar o estado de consciência do paciente, nós temos estado de alerta, estado letárgico, estado de obnubilação, estado de torpor e estado de coma. O paciente, ele assume algumas posturas que acabam nos ajudando a definir se há presença de distúrbio neurológico ou não. A rigidez de decorticação consiste na flexão dos braços, dos punhos e dedos, com adução de membro superior e extensão do inferior, e são típicas de lesões no mesencéfalo. Essa rigidez consiste em uma posição ereta do corpo, dentes cerrados, os braços estendidos e rígidos, aduzidos e hiperpronados e membros inferiores estendidos. Para definir o coma, que é uma situação, uma condição que consiste em todas as funções, né, do organismo que estão muito reduzidas, ocorrendo uma perda completa ou parcial da consciência, sem reações nervosas ou pouca ou então nenhuma reação a estímulo externo, nós temos a escala de Glasgow, onde a gente vai fazer a avaliação da abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora. E a gente vai dar os pontos conforme o paciente vai apresentando tal sintoma. Por exemplo, se a abertura ocular é espontânea, a gente vai dar 4 pontos. Se o paciente não tem nenhuma, a gente vai dar apenas 1 ponto. E aí a gente vai classificando e somar no final para ver qual o Glasgow daquele paciente. As etiologias do coma são acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, convulsões, hemorragia cerebral, infecção e falta de oxigênio. Nós temos alguns aspectos importantes para avaliação de pacientes inconscientes na UTI. Houve algumas mudanças no protocolo de 2018, com o intuito que fossem
obtidas informações mais precisas. A gente teve uma mudança no score total, que antes era de 3 a 15 e agora é de 1 a 15. Nós tivemos também algumas mudanças nas questões da reatividade pupilar. Ao contrário dos outros critérios, este é pontuado na forma decrescente. O pior resultado apresenta a maior pontuação, assim teremos a seguinte atribuição. Quanto à pupila, nós podemos defini-la como isocórica, que é quando ela está dentro da normalidade, midríase, que é quando há uma dilatação muito grande da pupila em ambos os olhos, a miose, que é quando há uma contração muito, muito pequena, quase imperceptível da pupila, e a anisocoria, que é quando uma pupila está dilatada e a outra está muito contraída. Geralmente a anisocoria ela caracteriza a morte encefálica. E aí nós vamos também agora começar a tratar sobre o transplante de órgãos e a morte encefálica. Todas as etapas envolvidas necessitam ser bem executadas e articuladas entre si, desde o momento em que se confirma o diagnóstico de morte encefálica até o implante do órgão no receptor, sendo que todo o processo deve ser desenvolvido em poucas horas. O transplante é um procedimento de alta complexidade e exige capacitação adequada e atualizações periódicas dos recursos humanos dedicados a essa atividade. O paciente é colocado em uma máquina que respira por ele, quando é caracterizada a morte encefálica, que é chamada de ventilador mecânico, para que o cérebro possa enviar os sinais dizendo para o corpo para respirar, né? Então ele vai respirar através do respirador mecânico, do ventilador mecânico. Durante o teste de morte encefálica, o ventilador e os medicamentos continuam, mas eles não interferem na determinação da morte encefálica. Por isso que há uma resistência e há também uma burocracia tão grande na questão de desligar os aparelhos. É complicado? A gente profissional sabe que o paciente está ali apenas sendo mantido pelo aparelho, mas a gente não pode obrigar a família a desligar os aparelhos. É uma escolha da família. É a questão da eutanásia, né? É uma escolha da família. A família que vai escolher, a família naquele momento já está passando por um processo doloroso muito grande, quando recebe o diagnóstico de morte encefálica do ente querido. Então, cabe a gente ter todo o cuidado e não fazer nenhum tipo de proposta em relação a desligamento de aparelho. E também evitar falar nas primeiras horas sobre o provável transplante de órgãos, né? Caso aquele paciente seja um paciente que não seja politraumatizado, que não tenha nenhum outro problema de saúde. Então, a gente deixa para falar sobre a questão da doação de órgãos depois que a família ingere, né? Vamos colocar aspas nisso, depois que ela ingere a notícia da morte encefálica. A morte encefálica ela é constatada, após ela ser constatada, a gente deve comunicar ao médico assistente, comunicar à família, sem falar ainda sobre o transplante de órgãos, comunicar a central de doação de órgãos e considerar o protocolo, se for indicado, enviar uma cópia da declaração do órgão controlador estadual e registrar todos os passos no protocolo na folha de evolução. Os cuidados de enfermagem serão monitoração dos sinais vitais, promoção de uma temperatura adequada, que deve ser maior que 34 graus Celsius, promoção da ventilação e manutenção do catéter venoso. Além disso, colocar uma sonda orogástrica, se for necessário, administração de fármacos, promoção de asepsia e higiene hospitalar, e medidas de higiene hospitalar. Além dos registros de enfermagem que devem ser preenchidos de maneira correta. Os exames que devem ser realizados por profissionais diferentes, 6 horas após o primeiro, que não poderão ser integrantes da equipe de remoção e transplante, sendo pelo menos um dos exames realizados por neurologista e neurocirurgião.
Os critérios clínicos para a realização de exames são na angiografia cerebral, que é quando não é visualizado o fluxo sanguíneo cerebral, e na cintilografia cerebral, que detecta a perfusão cerebral. Nesse caso de morte encefálica não há perfusão. Os exames neurológicos utilizados para detectar a morte encefálica são o primeiro é a apneia, que verifica o estímulo do centro respiratório, a hipercapnia, e seu objetivo é avaliar a integridade da região ponto bulbar. Nós temos o reflexo também vestíbulo coclear, que é a aplicação em cada ouvido de 50 ml de soro fisiológico ou água com temperatura em torno de 0 grau, mantendo a cabeça elevada a 30 graus, e a gente vai observar a ausência de movimentos oculares. Quando há morte encefálica, há essa ausência. Quando o paciente faz movimento ocular por causa da solução gelada que a gente está colocando na região auricular, no ouvido, é sinal de que não é uma morte encefálica. Nós temos também um outro exame, que é a ausência de reflexo córneo-palpebral, que é sobre o fechamento palpebral ao toque das córneas. Então, a gente vai tocar na córnea com um dispositivo não traumático. A gente vai usar uma gota salina, soro fisiológico a 0,9, com algodão, e a gente vai realizar esse toque para ver se o paciente vai ter o estímulo. Nós temos também a ausência de reflexo de tosse, que é estimulado na parede posterior da faringe, e aí vem aquele reflexo de náusea, de vômito. Se houver esse reflexo, é sinal de que não há morte cefálica. Se o paciente não tiver nenhum reflexo de náusea, é um dos critérios clínicos. As pupilas, nós ainda temos também a questão das pupilas fixas e reativas, que é também um exame neurológico. É quando há ausência de resposta à luz, documentada em ambos os olhos, usualmente com pupilas fixas, de tamanho médio ou dilatadas. Os olhos do paciente são abertos e uma luz muito luminosa é colocada na direção da pupila. Essa luz ativará o nervo óptico e enviará a mensagem ao cérebro. Então, quando não há essa reatividade, da pupila, a gente considera como morte encefálica. Nós temos algumas exigências para os transplantes. Então, a gente tem a questão de que os transplantes podem ser feitos a partir da autorização da própria pessoa para extração de órgãos ou dos seus responsáveis. Algumas pessoas, elas apresentam alguns problemas que os impedem de doar órgãos, como portadores de doenças infecciosas incuráveis como câncer. Em vida, pode-se doar o rim, a medula e parte do fígado. Os demais órgãos somente poderão ser envolvidos, só poderão ser removidos de um indivíduo se o mesmo for diagnosticado com morte cerebral. Após a confirmação da morte cerebral, se autorizada, os órgãos devem ser retirados em até no máximo 4 horas. O coração e o pulmão devem ser os primeiros a serem removidos por causa da sensibilidade que possuem. E o correto é que logo após a remoção seja realizado o transplante. Através do princípio da gratuidade, o órgão ou tecido apenas poderá ser dado ou nunca vendido. Nunca vendido. Vai ter que ser dado mesmo, é doado. Uma vez que este não é um objeto manipulável, mas é algo dotado da individualidade própria da pessoa. Então, gente, estudem sobre os assuntos. Nossa prova será na próxima quarta. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso, assim como na primeira prova. Eu vou passar as notas de vocês ainda essa semana. Mas foram provas muito boas. Eu fiquei contente com o resultado. Então, sucesso na nossa próxima prova. E próxima semana a gente se vê com essa avaliação.